Olá, bem-vindo ao canal Vertebral, um canal que está sendo lançado para que nós possamos avaliar exercícios feitos nos equipamentos do Pilates, exercícios feitos no solo, exercícios calistênicos dentro do conceito das cadeias musculares. Eu sou Paulo Magalhães Júnior, sou fisioterapeuta e tenho especializações em terapia mecânica de coluna e extremidades, assim como em reeducação postural global, a conhecida RPG. Ao longo dos meus 15 anos de atuação profissional, eu venho desenvolvendo, praticando, aprimorando e prescrevendo aos meus clientes esse método de exercício, que foi criado com o intuito primário de restituir função a essas pessoas, que foi criado com a intenção de permitir que essas pessoas voltassem a executar as suas atividades ocupacionais, atividades físicas, outras atividades quaisquer, depois que elas passaram por grandes alterações mecânicas na coluna vertebral. Alterações essas que produziram quadros severos de dor e de incapacidade, lombalgias intensas, ciatalgias muito incapacitantes, cervicalgias, braquialgia, enfim, essas pessoas sofreram muito e ficaram com extrema insegurança para voltar à vida normal. Após reabilitar essas pessoas, fui voltando com essas pessoas para suas atividades normais, através desse método de exercício, utilizando os equipamentos do Pilates, utilizando exercícios no solo, exercícios calistênicos para restituir função. Bom, eu entendo que muitos de vocês, como eu estou falando, conhecem, praticam ou até já prescrevem exercícios do Pilates para os seus clientes. O método Pilates, criado pelo alemão Joseph Pilates, que é muito difundido e conhecido no mundo todo. Imagino também que muitos de vocês conhecem, praticam e até mesmo prescrevem exercícios calistênicos para os seus clientes, quando eu utilizo o meu próprio corpo como resistência ao movimento que irei realizar. Por exemplo, quando eu vou fazer uma flexão de braço, quando eu me apoio com as mãos no solo, mãos e pés, e faço a força de abaixar e levantar o corpo, eu estou realizando uma calistenia. Também acho que muitos já ouviram falar sobre o conceito de cadeias musculares. Muitos de nós escutamos isso, mas às vezes não compreendemos bem o que é. Essas cadeias musculares consistem na ação sinérgica, somatória de vários músculos que se contraem ao mesmo tempo, gerando força, propagando força e tensão através dos nossos corpos. Por exemplo, quando você está andando, um dos braços vai adiante, ao mesmo tempo que a perna do outro lado também se projeta para frente. O outro braço vai para trás e a perna, o membro inferior contralateral, vai para trás. Durante esse movimento dos membros, eu ainda tenho rotações de pequena amplitude do tronco, tem estabilização da cabeça para estabilizar o olhar. Enfim, todo esse comando, todo esse movimento, todo esse conjunto motor acontece dentro da lógica das cadeias musculares. Se não fosse por cadeias musculares específicas, cadeias retas anteriores, cadeias retas posteriores, cadeias cruzadas que estão na região anterior, posterior do nosso corpo, se estendendo dos pés até a cabeça, nós não conseguiríamos realizar movimentos, seja o movimento mais corriqueiro do dia a dia, como subir e descer um lance de escadas, assim como praticar uma atividade física vigorosa. Temos também uma cadeia da estática, uma cadeia composta por tecido conjuntivo, que visa principalmente a economia de energia enquanto nos mantém em contração da gravidade. Enfim, o conceito de cadeias musculares ele é muito interessante, principalmente quando eu o transporto para a prática de exercícios físicos. E quais as vantagens que isso traria para mim? A primeira, como eu já mencionei, é restituição funcional. Lembrem-se que muitos indivíduos que passaram por severidade no quadro de dor e de incapacidade, de lesões na coluna, alterações mecânicas, hérnias de disco ou outra condição qualquer, essas pessoas frequentemente ficam com muito receio de retornar à vida normal.
E a partir de uma evolução gradual com exercícios específicos dentro do conceito da globalidade músculo-esquelética, eu consigo fazer com que essas pessoas aprimorem e recuperem plenamente as suas funções. O que mais eu tenho de vantagem dentro desse método? Eu posso fazer a prevenção, a profilaxia para os problemas de coluna, para os problemas de outras articulações, visto que articulações que não se movimentam até as suas amplitudes finais, quando elas apresentam amplitudes finais restritas, obstruídas, dolorosas, essas articulações estão mais propensas a produzir dor e incapacidade. Nesse método de exercício, dos exercícios do Pilates e da calistenia aplicado nas cadeias musculares, eu exploro as amplitudes finais das articulações, principalmente vertebrais, a todo instante. O objetivo é permitir com que essas amplitudes sejam alcançadas de forma saudável, de forma plena. Portanto, eu consigo uma profilaxia para as desordens mecânicas ao manter essas articulações em pleno funcionamento das suas amplitudes. O que mais que eu ainda consigo com esse método de exercício e que tem um efeito muito interessante? É exatamente o fato de eu poder trabalhar contra padrões posturais desarmoniosos. E o que seria isso? Imaginemos uma pessoa que chegue até você, ou que seja o seu caso, ou de alguém que você conheça, apresentando um padrão de hipercifose, de uma acentuada curva da região torácica da coluna, fazendo com que essa pessoa também avance a sua cabeça, faça uma protrusão da cabeça. Frequentemente ela pode estar com uma lombar retificada, o que normalmente se associa a uma pelve em retroversão, uma pelve que se vira para trás. E eu posso olhar ainda para os joelhos desse indivíduo e encontrar uma condição de flexo, aquele joelho que não se estende plenamente. Como é que eu poderia, diante de uma descrição postural dessa, prescrever exercícios que desfavoreçam essa condição, que liberem a coluna e as outras articulações desse aprisionamento postural, vamos dizer assim? Dentro desse conceito, desses exercícios calistênicos, exercícios realizados no aparelho do Pilates, dentro dessa lógica de cadeias musculares, eu consigo interpretar e prescrever desta forma. Uma outra vantagem seria trabalhar de forma concomitante, ao mesmo tempo, a força e a flexibilidade no meu sistema músculo-articular. Nos exercícios calistênicos e do Pilates aplicado nas cadeias musculares, ou seja, dentro desse método de exercício que nós vamos praticar e analisar, eu consigo o tempo inteiro fazer isso, porque no mesmo momento em que uns músculos, um grupamento muscular ou grupamentos musculares faz força de encurtamento, força concêntrica, outros músculos, outros grupamentos musculares se contraem excentricamente, se contraem em alongamento. E isso se torna muito saudável para desenvolvimento de força e de flexibilidade globais. O que mais que eu consigo dentro desse método que eu venho percebendo em todos os meus clientes? Eu consigo redução ponderal. De que forma? Dependendo da evolução do programa, do número de sessões diárias, do condicionamento prévio do indivíduo, eu consigo estabelecer uma grande demanda energética durante a prática desse exercício. Porque eu contraio, eu utilizo, eu vou recrutar muitos ventres musculares ao mesmo tempo. A gente sabe que isso, durante o exercício, que toma uma característica totalmente anaeróbica, eu vou conseguir, no meu tempo de recuperação, um maior consumo de energia sob a forma de gordura para repor as minhas variáveis que eu as tinha antes da prática do exercício. Repor glicogênio, remover ácido lático, enfim, depois do meu período de recuperação fica mais prolongado e me ajuda na redução ponderal. Esta é uma outra vantagem. O que mais que eu ainda posso fazer? Eu posso selecionar um dia, 2 da semana, enfim, eu posso selecionar dias específicos para trabalhar sobre grupamentos musculares específicos. Por exemplo, eu retiro um dia para trabalhar a força dos flexores do cotovelo, os bíceps braquial, enfim, dentro do conjunto de movimento, enquanto esses músculos se contraem, naquele dia destinado a aprimoramento de força deles, eu vou propagar todo esse sistema de movimento e de força por todo o meu sistema músculo-articular. Todos os outros músculos
as cadeias musculares estarão propagando força e tensão em toda a variabilidade de exercício que eu fizer. Então eu posso trabalhar músculos específicos dentro desse conceito também. E por fim, sessões sem monotonia. Coisa que eu muito escuto, que eu muito ouço. As pessoas dizem, eu não aguento mais aquela ficha de 3 vezes disso, 4 vezes daquilo, segunda, terça, quarta. Isso é cansativo para muitas pessoas. O indivíduo já sai de casa sabendo o que ele fará no seu ambiente de exercício, na sua academia, enfim. Aqui o seu cliente, você, sempre será desafiado com um exercício novo. O seu cliente nunca saberá com certeza o que o espera quando for de encontro ao seu programa de exercício de cadeias musculares, calistenia e pilates dentro desse conceito de cadeias musculares. Portanto, você sempre surpreenderá o seu cliente, você sempre se surpreenderá praticando esse método de exercício. Um fator que ainda agrega a você é o diferencial, exatamente dentro desses tópicos que eu levantei, ao seu cliente. Você que já trabalha com pilates, você que já trabalha com a cinesioterapia do movimento, você que trabalha com a calistenia, tenha em mãos esse novo conceito de se realizar exercício, tenha em mente essa ferramenta. Você certamente fará uma diferença aos seus clientes, você se torna diferente no mercado ao compreender de fato isso. E não por se tornar apenas mais um indivíduo replicador de exercícios que são propagados por vários meios de divulgação que a gente tem hoje, Instagram, Facebook. Aprenda a interpretar as cadeias musculares. Torne-se diferente no seu método de prescrever esse tipo de exercício, de restituir função, de aprimorar força, flexibilidade e de trabalhar contra padrões desarmoniosos que você porventura encontra nos seus pacientes. Aqui no canal Vertebral nós vamos fazer postagens regulares. O canal está se iniciando agora e nós esperamos que você nos ajude a crescer com esse canal. Claro que você primeiro precisa se interessar por esse assunto, óbvio, e sendo assim, estando interessado, gostando disso, curta as nossas publicações. Comente com pessoas que você conhece sobre o que está vendo, sobre essa proposta nova que está chegando. Deixe comentários, os comentários são sempre importantes. Comentários bons, comentários que nos ajudem a crescer por algo que porventura não esteja bem divulgado, bem elucidado. A sua opinião, a sua ajuda a este canal é muito bem-vinda. Nós vamos frequentemente, portanto, postar exercícios, comentar exercícios e se você tiver dúvida, escreva para a gente, faça contato com a gente. Se você gostar, se inscreva no canal e dê sempre o seu like. Dito tudo isso, nós agora vamos para a prática. Vamos preparar o primeiro exercício, vamos realizar e vamos comentar o primeiro exercício, pilates e exercícios calistênicos dentro da lógica das cadeias musculares, especialmente para você. Vamos lá! Bom, pessoal, antes da gente ir para o exercício propriamente dito, vamos analisar aqui no boneco anatômico as cadeias musculares que estarão em jogo nesse exercício. O objetivo primário dele foi um exercício escolhido, por exemplo, num dia para se fortalecer os músculos da cadeia de adução horizontal do membro superior. E aqui nós temos peitoral maior, o deltoide, principalmente suas fibras anteriores, e em função do posicionamento da mão aqui esquerda em cadeia cinética fechada, todas as porções do tríceps braquial, todas as 3 porções aqui. Também nós teremos aqui o músculo serrátil, que vai trabalhar nessa cadeia adutora horizontal do membro superior. Essa tensão aplicada aqui nesse exercício será propagada para a cadeia reta anterior esquerda do tronco, representada aqui pelo músculo reto abdominal esquerdo, e haverá também uma propagação de uma região profunda dos músculos psoas maior e ilíaco, que entrarão em alongamento em função do posicionamento do quadril esquerdo durante o exercício. Daqui dessa região, dessas cadeias, nós também passaremos força e tensão para a cadeia de fechamento do membro inferior, nesse caso direito, que colocará em alongamento os músculos pectíneo, adutor curto, adutor longo, o adutor magno e também o grácil. Para baixo aqui, para abaixo do joelho,
Essa cadeia de fechamento se finalizará nos músculos fibular longo e fibular curto. Esta aqui é a cadeia de fechamento do membro inferior, que ficará em alongamento nesse exercício em si. Todos esses músculos entrarão em alongamento durante a aplicação de força na cadeia de adução horizontal desse lado esquerdo do membro superior aqui. Ocorrerá também, nesse exercício, uma ativação do deltoide anterior direito, porque este braço será levado em flexão. E nesta elevação, a força é propagada também de forma sinérgica ao músculo trapézio aqui, principalmente para suas fibras inferiores, o que propaga tensão para os músculos eretores do tronco, da coluna, aqui representados pelo ilho costal lombar, ilho costal torácico, o longuíssimo do tórax e o espinhal do tórax, que se encontra sob o músculo trapézio aqui. Aqui o quadrado lombar, ele produzirá uma elevação da hemipelve direita neste exercício. Ao fazer isso, nós teremos um abaixamento da hemipelve esquerda. E isso impõe mais alongamento sobre essa cadeia reta anterior e sobre os músculos profundos aqui, psoas maior principalmente. Portanto, aqui estão todas as cadeias que nós trabalharemos nesse exercício especificamente. Cadeia de adução horizontal do membro superior, cadeia reta anterior do tronco, cadeia de fechamento do membro inferior contralateral, utilizando também os músculos da cadeia reta de extensão posterior do tronco aqui. Bom, vamos partir para o exercício, vamos ver na prática o que isso aqui significa. Vamos lá. Bom, pessoal, transpondo agora para o exercício que nós analisamos no boneco anatômico, vamos ver aqui o trabalho das cadeias musculares. Eu vou iniciar ficando numa posição como se fosse fazer uma flexão de braços, apoiados nas mãos e nos pés. E aí, quase que ao mesmo tempo, eu vou abduzir um quadril, nesse caso aqui o quadril direito, e vou abaixar a pelve fazendo uma extensão do tronco. Nesse ponto aqui eu já tenho alongamento sobre a cadeia de fechamento do membro inferior direito, cadeia reta anterior de flexão do tronco lá no reto abdominal, e a gente vai ver em seguida sobre os músculos flexores do quadril esquerdo aqui. Numa vista lateral direita, em perfil direito, o apoio como se fosse fazer flexão, preparando o alongamento da cadeia de fechamento do membro inferior, cadeia reta anterior, e aqui na vista do perfil esquerdo, a mesma preparação para o exercício, a abdução, que coloca tensão de alongamento lá na cadeia de fechamento, e aqui ao abaixar a pelve, eu tenho uma tensão sobre os flexores, a cadeia flexora do quadril esquerdo aqui. Numa perspectiva posterior, numa vista posterior, consigo ver aqui a mesma abdução, e o interessante nessa vista é que nós percebemos a hemipelve direita mais alta, o que automaticamente impõe uma abertura, um abaixamento da hemipelve esquerda. E isso alonga ainda mais a cadeia flexora de quadril e flexora do tronco do lado esquerdo. Nessa posição aqui agora, nós vamos ver a segunda parte do exercício, quando eu começo a trabalhar com flexão de um ombro em cadeia cinética aberta, para que eu ative os músculos da cadeia reta posterior do mesmo lado, passando pelo trapézio e conseguindo mais alongamento sobre a cadeia reta anterior. Durante aqui no prosseguimento, eu vou fazer a flexão de braço sobre o membro superior esquerdo, vamos ver aqui, para que eu trabalhe a força desse grupamento muscular adutor horizontal aqui, ó. Nesse momento, o braço esquerdo fazendo força para levantar lá o tronco. Numa outra vista, em perfil direito, flexão do ombro ativando os músculos posteriores da cadeia reta e vou levar a mão até o joelho, na linha do joelho, para que eu faça força com o membro superior esquerdo lá. Nessa vista em perfil esquerdo, flexão do ombro, levo lá, a gente percebe a força aplicada na cadeia de adução horizontal do membro superior esquerdo, desta forma aqui. Numa vista posterior, o interessante aqui é perceber que durante a flexão do tronco, do ombro, melhor dizendo, os deltoides, principalmente o anterior, as porções anterior e média aqui, vão transferir força e tensão para o grupamento extensor do tronco do lado direito.
Isso vai impor mais uma força de extensão sobre a cadeia reta anterior esquerda e sobre os flexores do quadril desse mesmo lado. Ao mesmo tempo, a cadeia de fechamento do membro inferior direito recebe força de alongamento nessa elevação do tronco. E aí eu prossigo fazendo uma força, pressão sobre o membro superior esquerdo, fortalecendo esse grupamento muscular. Numa sequência de 10 repetições, o exercício vai ficar mais ou menos assim, numa condição já dinâmica, trabalhando em 10 vezes. Flexão de ombro, levo a mão até o joelho, vou repetindo esse trabalho. 10 repetições são frequentemente de bom tamanho, estão de bom tamanho para que eu tenha um trabalho muscular bem acentuado sobre o músculo, sobre os músculos, melhor dizendo, que eu estou querendo trabalhar no exercício. Findadas 10 repetições, eu troco de lado e faço o exercício pelas outras cadeias musculares. De uma forma mais fácil, eu posso fazer o exercício apenas abduzindo um pouco o membro inferior e só levantando, flexionando e abaixando o membro superior direito aqui. Muito bem, pessoal. Estas foram as análises das cadeias musculares do exercício de hoje. Muito bem, pessoal. Fizemos o primeiro exercício e o analisamos dentro da lógica das cadeias musculares. Esse é o propósito desse canal. Exercícios do Pilates, nos equipamentos do Pilates, exercícios calistênicos dentro da lógica das cadeias musculares. Para você que já pratica o Pilates, que prescreve o Pilates ou o faz com a calistenia, é uma nova forma de se fazer uma leitura do exercício. Dentro das cadeias musculares é diferente. As vantagens, nós já falamos sobre elas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se surpreendido com a nossa proposta. Você acompanhando esse canal, as edições que nós faremos regularmente, certamente você tirará proveito dessa nova ideia, dessa nova proposta. Portanto, dê o seu like, se inscreva no canal Vertebral para que você tome mais conhecimento dos exercícios calistênicos, dos exercícios utilizando equipamentos do Pilates dentro da lógica das cadeias musculares, tanto para você praticar quanto para você prescrever. Eu espero que no próximo vídeo você se surpreenda novamente com essa forma de se exercitar. O nosso canal é um canal aberto às suas sugestões, aos seus questionamentos. Isso nos ajuda muito a desenvolvê-lo. Um abraço e até a nossa próxima postagem. Valeu!